História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 19 de junho de 1259, são transferidas para um novo santuário, as relíquias de Santa Margarida da Escócia, Rainha Consorte da Escócia, minha 31ª avó, 3 vezes minha avó, mulher do rei Malcolm III da Escócia, trisavó dos reis de Inglaterra, Ricardo Coração de Leão, e João, sem terra, e quinta avó de Dom Afonso III e Dom Sancho II, reis de Portugal. Santa Margarida da Escócia, ou Margarida do Essex, Rainha Consorte da Escócia, nasceu na Hungria em 1050 e morreu no Castelo de Edimburgo no dia 16 de novembro de 1093. Era filha de Eduardo Ateling, o exilado, e de Ágata Billungan, princesa da Hungria, neta paterna de Edmundo II, Ironcide, rei de Inglaterra e rei dos Saxões, e de Eldit, Edith, da Nortúmbria, e neta materna de Liudolf Billungan, conde de Brunswick, e de Gertrude von Nordau. Santa Margarida da Escócia, ou Margarida do Essex, foi Rainha Consorte da Escócia como esposa de Malcolm III, rei da Escócia, meus 31º, 32º e 34º avós. Biografia. Santa Margarida da Escócia era filha de Eduardo Ateling, o exilado, herdeiro do trono de Inglaterra. Assim, era neta do rei Edmundo, Ironcide. O seu pai tinha fugido dos normandos com Ágata Billungan, sua mulher, assim como o seu filho, o verdadeiro rei da Inglaterra, Edgar do Essex, mais tarde cruzado, e portanto irmão de Santa Margarida. Uma sua irmã, Cristina, era freira em Romsey. A sua mãe, Ágata, era parente de Gisela, esposa de Santo Estevão da Hungria e de Henrique II, imperador do Sacro Império Romano Germânico. A tradição diz que o seu pai e o seu tio Edmundo foram para a Hungria por segurança, durante o reinado do viking Canuto II da Dinamarca, mas não se encontram registros na Hungria. Margarida regressou por volta de 1057 à corte de Eduardo, o Confessor, rei de Inglaterra. 10 anos depois, após a Batalha de Hastings, fugiu com o irmão e casou, contra a sua vontade. Morto o pai, na conquista da Inglaterra pelos normandos, a sua mãe Ágata Billungan, princesa da Hungria, resolveu voltar ao continente, mas uma tempestade destruiu o seu navio na Escócia, onde foram acolhidos por Malcolm III, que decidiu tomá-la por esposa. Margarida desejava ser freira, o casamento deve ter acontecido entre 1067 e 1070. Foi rainha devota e muito amada pelo povo, pois mudou os modos da corte e seus padrões de comportamento. Os nobres foram proibidos de se embedarem e usou o dinheiro do reino para ajudar os pobres, alimentá-los, dar-lhes abrigo. Encorajou o comércio exterior e fundou mosteiros e igrejas, incluindo-se a abadia de Dunfermline, construída para abrigar o seu maior tesouro, uma relíquia da verdadeira cruz de Cristo. Restaurou a abadia de Iona, na ilha de Iona, que tinha sido fundado por São Columba. O seu evangelho, ou livro de horas, ricamente adornado com joias, caiu um dia no rio e foi miraculosamente recuperado, estando hoje na Biblioteca Bodleian em Oxford. Com o seu casamento aproximou as igrejas romana e céltica. Reuniu um sínodo que produziu novos regulamentos para o jejum da Páscoa, a comunhão e alguns abusos quanto aos casamentos em graus de parentesco proibidos. Anglicizou e refinou a corte e o marido com suas virtudes, modéstia, beleza rara, paciência e doçura, suavizaram os modos do marido, e converter o rei a converter o reino. O marido era analfabeto e rude e foi-se tornando cristão e amável, e os seus 3 filhos reinaram a seguir, e neles a mãe inspirar amor a Deus, desprezo pelas vaidades terrestres e horror do pecado. Santa Margarida da Escócia morreu a 16 de novembro de 1093, no Castelo de Edimburgo, tendo sido o seu corpo sepultado diante do altar-mor da abadia de Dunfermline, em Fife, ao lado de seu marido, o rei Malcolm III da Escócia. Capela de Santa Margarida no Castelo de Edimburgo. A Capela de Santa Margarida é a construção mais antiga do Castelo de Edimburgo, século XII. Dizem que Santa Margarida da Escócia orava aqui, mas pesquisas indicam que foi erguida no início do século XII pelo seu quarto filho, o qual se tornaria rei David I, reinou de 1124 a 1153. A sua arquitetura tem referências às primeiras capelas celtas. Com a reforma protestante, a capela passou a ser utilizada como paiol de pólvora, até que fizeram arranjos, em 1929, para adequá-la às celebrações religiosas. A Rainha Santa Margarida da Escócia foi canonizada em 1250 ou 1251 pelo Papa Inocêncio IV e é festejada a 16 de novembro. As suas relíquias foram transferidas em 19 de junho de 1259 para um santuário novo, cuja base se vê na parede oriental moderna da igreja restaurada. Durante a reforma, o seu crânio passou a pertencer a Maria Stuart, rainha dos escoceses, e mais tarde aos jesuítas de Douai, acreditando-se ter sido destruído na Revolução Francesa. George Cohn, autor do livro De Duplicitate Religionis apud Scots, Roma 1628, crê que o resto das relíquias, assim como as do seu marido, o rei Malcolm, foram compradas por Filipe II da Espanha, Filipe I de Portugal, e postas em 2 urnas no Escorial. Mas quando, no século XIX, o bispo Gilles de Edimburgo pediu ao Papa Pio IX a sua devolução, não foram encontradas. Filhos do casamento de Santa Margarida da Escócia com o rei Malcolm III, meu 31º avô,
3 vezes meu avô. Eduardo da Escócia. Edgar, rei da Escócia. Alexandre I, rei da Escócia, casado com Sibila da Normandia. São David I, rei da Escócia, casado com Maud, condessa de Huntingdon. Matilde da Escócia casada com Henrique I, rei de Inglaterra, meus 30º avós, 3 vezes meus avós. Maria, princesa da Escócia casada com Eustácio III, conde de Bolonha. Edmundo da Escócia, príncipe de Cumbria, casado com, desconhecida. Ethelred da Escócia.